Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende e, como sempre, eu quero contar com a sua companhia, sim, porque hoje nós temos assuntos muito importantes, assuntos interessantes e informações. Você quer estudar e está preocupado porque o salário não vai dar, porque os pais não têm condições agora de pagar a tua faculdade? Olha, para quem quer e tem vontade realmente de estudar, sempre há uma forma, sempre há uma saída. E hoje nós vamos tratar aqui no nosso programa deste assunto. Por isso, nós vamos chamar agora para falar conosco a Rosana Bittencourt. Por favor, Rosana, seja bem-vinda ao nosso programa. A Rosana, que é também uma especialista em FIES, em bolsas de estudo da instituição Moura Lacerda. Vamos lá então, Rosana, para você explicar um pouquinho, não é? Porque a gente sempre fala que hoje só fica sem informação quem quiser, porque o Google tem, a internet está aí com todas as informações. Mas, infelizmente, nem todo mundo corre atrás. Então, a gente está aqui também tentando ajudar para colocar mais perguntas no ar e tentar também fazer com que você tenha mais informações. Rosana, conta pra gente. Hoje, quais as formas que tem de se conseguir um apoio, se conseguir uma bolsa de estudos? Silvana, hoje o governo facilitou em algumas situações para que o aluno tenha acesso ao ensino superior. Hoje nós trabalhamos com o FIES, que é um financiamento estudantil, né, disponibilizado para vários alunos, tanto para aqueles que desejam ingressar numa instituição de ensino superior, ou também para aqueles que estejam estudando e que têm alguma dificuldade financeira no momento. Tá. O que é FIES? Vamos colocar a sigla, financiamento estudantil. Na verdade, é aquele antigo crédito estudantil, não é isso? Crédito educativo. Que Só que hoje, antes. Numa situação mais facilitada, para que as pessoas tenham acesso de uma forma mais simples, né? A taxa de juros já baixou, facilitou várias situações, né? Que o aluno pode entrar sem pagar a mensalidade, que antes ele tinha que pagar a primeira. Hoje ele já pode se inscrever e já começar a estudar financiando. Então, teve umas facilidades que dá acesso a pessoa a ter um ensino superior hoje. Tá. Então, para quem está nos assistindo agora, quer fazer uma faculdade, o FIES, no caso, é para faculdade. Isso. No caso, para o ensino superior. Para o ensino superior presencial. Tá, então nada de EAD, ou seja, ensino à distância. Isso, por enquanto não, é o curso presencial. Tá. Como é que funciona? A pessoa já tem que ter terminado o ensino médio? Para ele participar, ele precisa ter vínculo com uma instituição de ensino, ou seja, eles têm que estar matriculados na instituição. Quais são os critérios? Ele precisa ter concluído o ensino médio, tá? Para aquelas pessoas que concluíram o ensino médio após 2010, é exigido que ele tenha feito pelo menos uma edição do Enem. Espera um pouquinho. A pessoa tem que estar com uma relação com uma instituição de ensino. Então, ou seja, esteja ainda estudando, no caso, uma escola de ensino médio, fazendo o terceiro ano. Ele concluiu o ensino médio e vai ingressar numa instituição de ensino superior, tá? Aí ele já vai ter um vínculo com essa instituição e automaticamente ele já faz a sua inscrição para o FIES. Então ele já tem que ter feito o vestibular. Tem que ter feito o vestibular. Ele tem que ter feito, então ele não pode assim, eu quero estudar em tal lugar, vou tentar o FIES primeiro para depois ir para a faculdade. Não. Então ele já tem que escolher a faculdade. Ele vai escolher o curso que ele pretende fazer, ele vai escolher a faculdade, fazer o processo seletivo da instituição que ele deseja. Pagando a inscrição, fazendo o vestibular. Normalmente como se ele fosse pagar depois aquela mensalidade. Isso. Depois de ele ter vínculo com a instituição, aí ele pode acessar o site do FIES e ali programar a sua inscrição. Você fala vínculo. Então é o seguinte, eu fui lá, eu fiz o vestibular, eu passei no vestibular e aí a faculdade, no caso, vai me cobrar a matrícula. A primeira mensalidade. Aí eu tenho que estar lá e pagar a primeira mensalidade. Já tem algumas escolas que a matrícula já corresponde à primeira mensalidade. Então eu vou lá e pago a primeira mensalidade.
Com aquele comprovante, então, eu entro no site... Ele já tem vínculo com a instituição, ele já está matriculado. A partir desse momento, ele pode se inscrever no site do FIES. Só que ressaltando uma coisa que é interessante que o governo facilitou. Se ele for fazer um processo seletivo no mesmo período que a inscrição do FIES estiver disponível, um exemplo, janeiro. Janeiro é onde abre as inscrições para o próximo processo do FIES, certo? E se a instituição tiver o processo seletivo, ele já nem paga a primeira, porque ele faz a inscrição no site e a matrícula juntas. Então tem essa facilidade também que ajuda o aluno hoje. Mas muitas escolas fazem o vestibular geralmente no ano anterior. Antecipado. Tá. Isso. Nessa situação, aí ele paga. Mas ele pode falar para a faculdade assim, olha, eu estou tentando o FIES, tá? Espera, eu quero fazer a faculdade, mas espera um pouco que eu não tenho dinheiro para pagar essa primeira mensalidade. Isso ele tem que verificar com o departamento financeiro de cada instituição, Silvana. Mas o que acontece? A gente não pode prever questões de vagas, então a gente não pode dizer para o aluno assim, vou aguardar ou não. Mas a gente tem que ressaltar que o valor que ele pagar no momento de mensalidade, assim que ele fechar o contrato de financiamento, esse valor é restituído, porque é financiado o valor do semestre total. Então a primeira que ele pagou para ingressar, que a inscrição ainda não está disponível, ele vai pedir restituição do valor pago. Aí, vamos voltar, vamos falar sobre isso aí. Mas vamos supor, como você colocou, que a pessoa tenha feito o vestibular também em janeiro, isso, que é quando o período do FIES é aberto, isso, a inscrição do FIES. Isso. Aí a pessoa, saiu o resultado dela, passei no vestibular e tudo isso. mais, já entro no FIES. Eu nem fiz ainda vínculo, nem tive o vínculo ainda, mas tem que estabelecer a matrícula primeiro. Isso. Que a gente faz as duas situações juntas. Foi aprovado no processo seletivo, se inscreve no site do FIES e faz a matrícula junto. Isso ressaltando quando a inscrição já estiver disponível, né? Que no caso, janeiro de 2015 que nós estamos falando. Tá. Aí a pessoa não procura a escola, então, procura direto o FIES. Não. Vai lá e se inscreve. Não. O vínculo dele, Silvana, tem que começar na instituição de ensino. Sim, eu estou dizendo com o FIES. Com o FIES, com no site não do é FIES. A faculdade que faz isso, que vai lá resolver o problema do aluno. É o aluno... O aluno vai ao sistema do FIES, que é tudo informatizado, ele faz a sua inscrição, que são os dados pessoais dele e do grupo familiar. Depois, toda a informação que ele colocar lá, ele será comprovado com documentação na instituição de ensino. Não basta ele apenas colocar informações, ele precisa comprovar através de documentação. Aí você falou aí que é restituído. Quando, então, o FIES, isso é rápido? O FIES dá o resultado rápido? É rápido. De que... A burocracia demora mais do aluno em selecionar sua documentação e comparecer na instituição e ao banco do que o procedimento em si. É muito rápido. É por semestre que é liberado? É por semestre. Ele contrata... Depois ele renova a cada semestre. Aí, por exemplo, você disse que o FIES libera o valor. O FIES libera o valor direto para a faculdade. Para a instituição. Para a instituição, isso. Tá? Então, vamos supor, no semestre são 6 mensalidades, isso, ok? Só que eu fui lá, fiz a matrícula antes, tive que pagar. Paguei a primeira mensalidade. A faculdade depois vai receber o valor de 6 mensalidades e aí ele me reembolsa esse valor que eu paguei da primeira. Porque esse valor vai me ser cobrado lá no final do curso. Se você não for restituído, você vai pagar 2 vezes pela mesma mensalidade. Então você tem que requisitar, Você tem que requisitar a devolução do valor que você pagou. O repasse é feito mensalmente para as instituições. Tá? Não vem no montante. No montante. Agora, nessa avaliação, como é que acontece? A pessoa tem que ter um nível familiar, tem que ter nível de renda, ou todo mundo pode recorrer ao FIES? Todas as pessoas podem participar do FIES. É claro que tem uma regra, se tiver acima de 20 salários mínimos, ele não pode contratar. A mais de 20 salários mínimos, a renda familiar. Aí ele não consegue a contratação do FIES. E também tem situações que a renda do grupo familiar que vai mostrar se ele vai financiar de 50% a 100%. Então, o próprio sistema, quando ele alimenta as informações, já vai mostrar para ele qual que é a porcentagem que ele pode financiar. Tá, aí você está dizendo que, então, vamos supor que a renda familiar seja pequena, ele pode ter, então,
um valor inteiro financiado. 100%. Vamos supor que seja um pouco maior, ele vai Pode conseguir ser que ele ter diminui um menos. pouco a porcentagem de financiamento, porque é tudo verificado, o valor do curso e o comprometimento da renda do grupo familiar com relação a esse curso. Agora, ele pode pedir também que seja menos. Vamos Ele supor, pode. ele pode falar, eu quero 30%, Isso, eu quero 40%. 50 a 100. Sempre vai ser o mínimo ele resolve, 50. Não, eu quero pagar uma parte, que eu não quero que lá na frente fique muito para eu pagar. Eu quero pagar uma parte e a outra eu vou financiar. Pode ser feito também. Só que a gente sempre lembra os nossos alunos que nos procuram que o aluno que contratou 100, ele pode depois diminuir a porcentagem se houver interesse. Ele não pode ao contrário. Ele tem 50 e subir. Então é sempre importante começar do 100. A gente sempre fala para eles, é interessante que você comece com 100. Caso tenha necessidade ou queira, pode diminuir. Porque nós tivemos situações que a pessoa precisou demais e aí o sistema não autoriza. E se for, por exemplo, se a pessoa começar com 100, cair para 50 e ela depois resolver não precisar mais, conseguir um bom trabalho, não quer fazer aquela conta para o futuro. Ele pode encerrar. Ele pode encerrar, mas vale lembrar que toda pessoa que encerrar o FIES, ele não pode contratar novamente. Há um arrependimento, quero voltar, não tem mais condições. Então, quando a gente sempre informa os alunos que ele pode suspender o FIES por 2 semestres, caso ele tenha necessidade, ou ele não queira financiar aquele semestre, ao invés de encerrar, que é definitivo. Tá. E aí, mesmo ele encerrando no meio, ele vai pagar aquele débito dele lá no final? Lá no final. Quando depois que Silvana, paga? Quando ele encerra, ele tem algumas opções de forma de pagamento. Ele pode deixar para pagar esses semestres que ele financiou quando o curso acabar. Ele pode liquidar no ato. Ele pode antecipar a carência, porque quando o aluno contrata e financia o curso todo, acabou o curso, ele tem uma carência de 18 meses para começar a pagar as parcelas. Então, quando ele encerra, ele tem as opções de como ele desejaria pagar. Ele tem, na verdade, 4 opções. Ele seleciona qual ele quer e dirige-se ao banco. A pessoa se forma, então, e ela pode começar a pagar aquele débito um ano e meio depois que ele se formou. A conclusão do curso. Isso. E qual que é a correção? Porque existe uma correção. A taxa de juros, Silvana, é 3,4 ao ano. Que é muito baixa perto de qualquer coisa que a gente... Não existe outros juros. É realmente para as pessoas estudarem, né? Tá. Então, o que acontece? Quando ele está cursando e ele financiou 100%, a cada 3 meses ele paga R$50. O que corresponde a esses R$50? Ele amortiza os juros. Então, Entendi. Quando ele começar a pagar as parcelas, ele vai pagar uma parcela sem os juros. Agora, Rosana, existem, por exemplo, condições, ou seja, se a pessoa ela não pode repetir, ela não pode ficar de DP, tem tudo isso? Isso. Por que o governo coloca essa condição das dependências, das reprovas? Porque vai chegar um momento que o aluno que só reprovar, ele não vai conseguir concluir o curso. Então, ele vai pagar um financiamento sem ter um curso de nível superior. O interessante é que o aluno tenha 75% de aproveitamento a cada semestre. Então, é feita uma verificação e ele é comunicado quando ele está alcançando essa capacidade aí de aproveitamento. Senão acaba se folgando, né? Se folgando e vai ficando... Ele é o maior prejudicado, porque ele vai pagar por um curso que ele não vai conseguir concluir em tempo hábil. Ok. Tá? Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta agora para falar de ProUni no próximo bloco. Não saia daí. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
Rosana, vamos continuar então esse papo. Agora, o que eu queria saber é se, no caso, nós falamos bastante de FIES, né, no bloco anterior. Precisa fazer o Enem também, que é o Silvana, exame do ensino médio? Isso, precisa. Em alguns casos. O Enem é exigido para a pessoa que concluiu o ensino médio a partir de 2010. Os que concluíram em anos anteriores, basta que apresenta o histórico do ensino médio comprovando, né, a conclusão, não é necessário. Mas quem concluiu em 2010 para frente, com certeza é obrigatório. Então, mesmo que a pessoa tenha concluído lá atrás, tenha parado de estudar e falado, agora eu quero fazer faculdade, antes de 2010 no caso, pode, faz o vestibular e segue aquele processo que você explicou. Isso. A partir de 2010, vamos supor que terminou o ensino médio e não fez o Enem. Então, terminei a partir de 2010, Isso. tenho que fazer o Enem, então. Tem que fazer o Enem. Faz o Enem, mostra o resultado do Enem. É porque o resultado do na Enem verdade, pode mudar alguma coisa? Ele nem precisa mostrar o resultado. Como faz parte do Ministério da Educação, quando ele faz a inscrição no site e coloca o seu próprio CPF, o sistema já identifica se ele fez o Enem ou não. Então, aquele que não fez o Enem, teve a conclusão após 2010, ele não consegue nem se inscrever, Silvana. Tá, então na verdade é mais uma exigência. É uma exigência do MEC. Tem que ter feito o Enem, indo bem ou indo mal no Enem, a esse nota não vai pesar. É importante na questão para o FIES. Tá. Somente que tenha feito uma edição apenas do Enem. Tá. Vamos lá agora, explicamos sobre o FIES, vamos explicar agora sobre o ProUni. O FIES, na verdade, o Enem, na verdade, é uma porta de entrada para o ProUni, né? Isso. Não se pode conseguir o ProUni sem ter feito o Enem. Sem ter feito o Enem. Tá, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, uma prova que existe uma vez por ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano, né? Todo mundo tem que fazer, a pessoa pode estar, inclusive, no segundo ano, né? Terceiro ano, mas o que vale é o do... que tenha a conclusão, que tenha concluído o terceiro do ensino médio. Tá, então aí como é que funciona? Quero o ProUni. O que é o ProUni? O ProUni é um programa de universidade para todos, também do Ministério da Educação, que está deixando vários alunos que não tinham condições financeiras a ter a oportunidade de ingressar numa instituição de ensino superior. Aí sim é de acordo com a nota. De acordo com a nota. Tá, então ele fiz o Enem. concluiu o ensino médio, fez a sua inscrição para o Enem, compareceu os 2 dias na prova e teve uma nota boa, ele pode se inscrever, que é também no site do ProUni, para participar do processo seletivo. Isso acontece no início de cada semestre, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. O que você chama de nota boa? Existe um score, existe uma porcentagem, tem que ter acertado mais de 70, menos de 70, como é que é isso? O MEC, ele coloca sempre uma quantidade, é sempre acima de 400 pontos, né? Só que aí o que vai ser interessante? O aluno sempre está atento. Quando ele vai se inscrever para o ProUni, e se tiver bastantes pessoas interessadas para o mesmo curso na mesma instituição, isso significa que a nota dele tem que ser cada vez mais alta para ele acompanhar. Então, o processo da nota é feito automaticamente pelo sistema do ProUni. As instituições nem têm acesso a essa informação. Então, é o aluno e o MEC. Agora, Rosana, quando ele vai fazer a prova para o Enem, ele já vai inscrever dizendo que quer ProUni, que quer tal curso? Ali na prova do Enem, ele tem que escrever para que curso ele quer? Não, ou também não? A prova do Enem, normalmente ele faz a inscrição, independente se ele vai usar para o ProUni, para o FIES, para o SISU, ele pode utilizar em outras situações. Tá. Depois que ele vai definir qual programa que mais dá certo para a situação dele. Aí ele fez o Enem, ok? Aí ele, mesmo que ele tenha ido mal, ele pode se inscrever? Se o sistema liberar a inscrição para ele, sim. Porque com a pontuação dele, ele vai conseguir se inscrever em determinado curso ou instituição, ali no momento ele já verifica. Então, na verdade, olha, se você foi mal ou foi bem, tente, não é? Porque não vai antes do próprio sistema te barrar, você mesmo se barrar. Mesmo porque pode ser que o curso que ele tenha interesse e a instituição talvez não tenha tantos alunos interessados no mesmo curso. Por isso é interessante que ele entre, verifique as possibilidades de ser aprovado, né? É um processo longo, Silvana. Vou detalhar para você, para eles terem ciência, que às vezes eles não têm essa informação. Fez o Enem, a partir de janeiro, normalmente já vai sair a nota, então ele já vai ter ciência da nota. Abre o processo seletivo do ProUni, o período é curto, ele faz inscrição pelo portal do ProUni mesmo. A partir desse momento, se ele for classificado, aí entra as instituições de ensino, porque as instituições vão fazer com ele uma entrevista.
Porque, como eu te falei, não basta o aluno colocar simplesmente as informações lá no portal. Ele precisa comprovar aquelas informações, que é através de documentação. E o ProUni é bem criterioso nesse sentido, porque ele é destinado para pessoas que têm uma renda do grupo familiar, que o MEC exige. Então, para uma pessoa participar com uma bolsa de 100%, ele tem que ter renda per capita de R$ 1.086. Então, acho que aí nós entramos nas perguntas que chegaram pra gente. A Maria Eugênia, dos Campos Elíseos, agora sim. Maria, ó, o ProUni tem cotas? O ProUni tem cotas. E como é que funciona essa questão das cotas? O ProUni tem cotas. Tanto aquelas cotas raciais também? Destinadas raciais, a com deficiência, também tem. Quando ele faz a inscrição, ele já coloca a opção se ele faz parte de uma dessas cotas. Então, ou sempre seja, tem vagas direcionadas. Raça negra, indígena também, pardos, isso, deficientes. Isso. E aí tem também a questão financeira. Isso. Então, para ele participar dessa entrevista que eu te falei, que as instituições fazem com quem fez a inscrição no site do ProUni, o que é verificado? A questão financeira, se o candidato estudou em escola pública ou ensino médio, ou ele estudou em escola particular, mas ele tem que comprovar 100% de bolsa. Então, se ele estudou um ano sequer, 6 meses sequer na escola particular, no ensino médio, ele já não pode participar do ProUni. Não pode participar. Tá. Agora, o ProUni, no caso, é para escolas particulares e públicas também. Escolas particulares. Só particulares. Só particulares. Só Isso, particulares. Isso. Mas existem, por exemplo, vamos supor que na hora que eu estou lá me inscrevendo, eu me inscrevo para... Aí, no caso, é só o sistema de cotas, então, porque eu já vi muitas pessoas dizendo o seguinte, eu fui selecionada para a escola pública tal. Eu consegui uma vaga na escola pública tal. Isso, qual é o mas sistema? Esse é outro sistema, que é o SISU. É outro sistema, que aí são as escolas públicas, que também utiliza a nota do Enem. Que é de acordo com a nota e a renda então, também. Então, nós temos o ProUni, que direciona o aluno para a escola particular, e o SISU, que é para a escola pública. Pública, tá. Isso. A Camila Vieira, do Jardim Paulista, nos pergunta, como funciona a lista de espera? Geralmente no ProUni você coloca até 2 faculdades, parece-me também. São 2 opções. E 2 opções de cursos também. 2 de curso, 2 de instituições. Existe, então, não existindo vaga na primeira opção, pode-se ir para a segunda. Pode ir para a segunda. Não existindo, você vai para uma lista de espera, que é isso no caso que a Camila está dizendo aqui. A lista de espera, ela é composta pela classificação do aluno. Então, normalmente no processo seletivo do ProUni tem a primeira chamada, que são os melhores, que teve as maiores notas, mas por algum motivo ele não compareceu, porque não houve interesse, ou ele não foi aprovado diante daquelas situações de comprovação de documentação. Então, abre-se uma nova chamada, que vai também tudo por ordem de classificação, que é a pontuação do Enem. Passando essa, existe uma lista de espera, que é uma terceira oportunidade ainda com aquelas vagas que ainda não foram preenchidas. Isso antes de começar o curso? Isso, antes do início das aulas. Antes do início das aulas. Ou seja, se você ficou na lista de espera, já começou o ano letivo e você não foi chamado, é porque você não vai ter aquela chance. Ele trabalha mais ou menos com um calendário próximo às instituições. Já ocorreu situações que deu início às aulas, mas o aluno, quando ele está participando do processo seletivo, em hipótese alguma ele é prejudicado. Ele não vai ter a falta, ele vai ter a matéria restituída pelos professores. Então, o calendário, normalmente, o MEC coloca basicamente como no início do semestre letivo. Você fez para um semestre, vamos supor que você não tenha conseguido. Essas notas, isso aqui, vai valer para o outro semestre ou tem que iniciar um outro processo no outro semestre? Não, é um outro processo. Ele pode utilizar a nota do último Enem. Porque como que é a nota? É sempre o último Enem. Ou seja, quem fez agora em 2014 vai concorrer a 2015. Tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo com a mesma nota. Ok. Agora a Sônia Brito, do Ipiranga. Recebi uma bolsa parcial. E se eu não puder pagar a outra metade da mensalidade? Tem instituições de ensino que têm a bolsa parcial e a integral, 50% e 100%. Aquelas que têm 50%, ela pode, se ela aderiu ao FIES, oferecer o FIES para o aluno. Então, ele pode participar dos 2 programas nessa situação.
ProUni 50%, FIES 50% para aqueles que não dispõem da outra parte. Pode unir os dois programas nessa situação do ProUni. Tá. Agora, por exemplo, então, se a pessoa, no caso, ganhou uma bolsa de 50 e consegue depois pagar o restante pelo FIES, lá no final, ou seja, depois de 1 ano e meio que ele concluiu o curso, ele vai pagar a referente aos 50%. Aos 50% que ele financiou, a outra parte. A outra parte. Isso. Tá. Você vê as pessoas, na verdade, realmente usando ou procurando esse sistema? Sim. Esses dois programas, que é o mais conhecido hoje, né? É o que mais tem aberto portas para os interessados no nível superior. Então, o FIES, por exemplo, é um que teve um aumento muito relevante de candidatos interessados em estudar, porque realmente facilita a oportunidade deles estudarem e sem ter a preocupação no momento de dispor de todo aquele recurso numa mensalidade, né? O que é interessante a gente ressaltar aqui também, então, que o Enem, pelo que você colocou pra gente aqui, ele hoje, para quem, depois de no ano de 2010, para quem se formou em 2010, já tem que ter Enem. Já tem que ter Enem. Enem. No caso, o 3º ano do ensino médio. Ele pode, os pontos dele podem não valer, né, não contar para o FIES, mas esses pontos do Enem vão contar sim para o ProUni, que é no caso de você conseguir uma bolsa. Essa bolsa pode ser de 10%, de 20%, de 30%. 50% ou 100%. Então não tem do ProUni, então não tem 30%, ou você vai ganhar metade, ou você vai ganhar inteira. Vai ganhar inteira. Então, ou você não vai ganhar nada se você não tiver atingido os seus pontos. Se não enquadrar também, não basta ele ter só uma nota boa. Ele tem que se enquadrar naquelas situações que eu te falei. Renda familiar per capita, se for uma bolsa de 100%, até R$ 1.086, né? R$ 1.086 que é um salário mínimo e meio por pessoa, per capita. Per capita. Então, por exemplo, vamos explicar isso aqui para as pessoas que estão em casa. Vamos supor que você, na sua casa, tenha pai, mãe e três filhos. Isso. Não é isso? 3 filhos. Somando o salário do pai, da mãe e o seu, que de repente já trabalha, dividindo por 5, tem que dar, no máximo, R$ 1.086. Para ter direito a tentar alguma 100%. bolsa de 100%. Isso. Aí 50% é de quanto a quanto? De 1.080 até? 1.086 per capita. Per capita. Isso. E para ter direito à bolsa de 50%? Aí 3 salários mínimos. Aí até 3 salários mínimos per capita. Per capita. Por cabeça, ou seja, por pessoa. Por pessoa. Legal. Vale a gente lembrar que esse 1.086 que eu exemplifiquei é o salário vigente, tá? Então, se tiver reajuste, ele acompanha o salário mínimo vigente nacional. Tem que estar buscando essas informações. Essa informação. Não é salário mínimo. O salário mínimo é menor do que esse valor. Então, é um salário... mínimo e meio. Tá. Isso. É o salário mínimo e meio, né? Porque não é o salário mínimo. Tá bom. Se você quiser mais informações, então, entre nos sites do FIES, não é isso? Do ProUni. E a gente também está aqui para tentar ajudar. Rosana, muito obrigada, tá bom? Pelas suas informações aqui, pela didática sua. E a gente agora vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil.
E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta com o programa de hoje, agora para mostrar para vocês uma entrevista. Eu saí aqui do estúdio e fui entrevistar um empresário brasileiro que começou como jogador de futebol e aí foi depois para o Vale do Silício empreender lá e hoje tem feito sucesso aí com um empreendimento muito interessante. É o Rodrigo Barros, diretor da empresa Hands-On TV. Confira aí. O que é empreendedorismo? Silvana, bacana. Primeiro, muito legal estar aqui com você. Tem uma definição que eu, um dia de inspiração minha, lá no Vale do Silício mesmo, eu fui escrever e tal, até o Bruno que está aqui com a gente hoje, ele lembra. Eu fui escrever e eu escrevi o seguinte: empreendedor é aquele cara que deixa a sua zona de conforto e corre o risco para criar e construir algo que vale a pena. Eu acho que esse é o empreendedor. Porque existem muitos empresários, existem muitos caras de negócios que criam coisas que na verdade talvez valha um pouco a pena até, mas para ele. Eu acho que quando vale a pena de verdade, vale a pena para a sociedade, vale a pena para o mundo, né? E eu acho que esse é o empreendedor, quando ele tem o propósito de criar algo que vale a pena. Então quais as formas, né, de empreender? Posso virar aqui? Deixa eu ver se pega aqui minha... Vem aqui, Brunão. Tá pegando aqui, ó? Legacy is more important than currency. Você sabe que o dia que minha esposa ficou grávida, eu já tinha esse sentimento, mas o dia que ela ficou grávida isso aumentou em mim. Você sabe, minha esposa está grávida, a gente vai ter o bebê agora em janeiro. O dia que ela ficou grávida eu escrevi essa frase: legado é mais importante que dinheiro. Porque hoje eu tenho isso na pele, né? Eu tenho um legado que vai ficar aí, que é meu filho, e eu tenho um legado que eu vou deixar para ele, que é a forma na qual eu vou educá-lo, na forma na qual ele vai conviver comigo. Quais são as experiências que eu vou fazer ele viver? Quais são os aprendizados que eu vou passar para ele? Quais são os valores que meu filho vai ter? E legado é mais importante que dinheiro. Mas tem uma coisa curiosa, Silvana, porque eu acredito que quando você faz algo pensando no legado, você acaba ganhando dinheiro. Veja bem, vamos pensar aqui comigo, você que está acompanhando agora. Se você faz algo pensando no legado, você pensa no longo prazo. Você pensa em algo que vai se sustentar, tá certo? Esse legado vai ter a ver com o seu propósito de vida, tá certo? Quando você faz algo relacionado ao seu propósito, tem uma coisa que chama paixão, que vai ser o seu combustível.
Quando você vai sair de carro, você para, põe gasolina e vai. Paixão é o seu combustível. Você tendo paixão, que é o combustível, tendo um propósito alinhado com o legado que você quer deixar, o que vai acontecer? Você vai fazer alguma coisa muito bem feita. E quando você faz alguma coisa muito bem feita, outras pessoas passam a acreditar com você. Essas outras pessoas são seus funcionários, seu time, depois seus fornecedores e seus clientes. Toda a cadeia de stakeholders. As pessoas passam a acreditar junto com você e aí elas vão consumir de você, elas vão ser fiel para você e aí gera uma coisa que todo mundo busca hoje, que chama-se engajamento, né? E quando você pensa no legado, você gera engajamento. Eu acredito muito nisso e tenho tido a oportunidade de viver a prova disso através da Hands-On e através de Leo Web Startup Tour. Então eu tô muito feliz e acredito sim, legado é mais importante que dinheiro. Então o empreendedor é sempre apaixonado? Pra caramba! Até pelo resultado. Tem que estar, né? Para obter o resultado. Deixa eu falar uma coisa pra você, Silvana, e pra quem tá assistindo agora. Se você odeia o que você faz um plano para parar de fazer. Porque é o seguinte, tem outros lugares para você perder o seu tempo na vida que não vai ser tão tediante dessa forma. Aí você fala, Rodrigo, para você é fácil. Não vem com essa desculpa, para mim é fácil, para outro é difícil. Não é assim. Se você criar um plano, você vai sim fazer isso, vai sim acontecer isso na sua vida. E tem uma coisa que é importante, que é o ambiente. Tem uma coisa que é importante, que são as pessoas nas quais você convive hoje. As pessoas nas quais você convive hoje são as pessoas que vão refletir o seu futuro. O seu futuro tem a ver com o seu ambiente de hoje. Onde você frequenta, as pessoas com quem você convive, com quem você aprende, com quem você troca. Porque compartilhar conhecimento é o que gera conhecimento, é o que enriquece conhecimento. Se você não está andando com as pessoas certas, você não vai almejar ou não vai chegar onde você espera chegar nos próximos anos. Isso é certo. Então, deixa de fazer aquilo que você odeia, vai fazer algo que você gosta e aí sendo apaixonado por aquilo que você gosta, seja empreendendo ou não, isso é importante deixar claro. Você não precisa empreender para fazer alguma coisa apaixonante. Tenho certeza que o Bruno, que está aqui, o Bruno é o cinegrafista, que está filmando a gente. Tenho certeza. Bruno, você gosta do que você faz? Não. É claro que gosta. Ele precisa ser empreendedor? Não precisa. O cara gosta do que faz. É por isso que faz bem feito, é por isso que ele teve detalhe na hora de fazer a fotografia aqui, na hora de me filmar. E é disso que nós estamos falando. E quando você tem essa paixão, quando você vive isso de forma intensa, você faz bem feito e aí os resultados acontecem. E resultado, gente, não é só financeiro. E eu não sou nada contra ficar rico, não. Sou a favor, inclusive. Se puder ficar rico, milionário, fica. É bom, entendeu? Não sou contra isso. Mas mais importante é que você faça aquilo com paixão para fazer bem feito. Conta um pouco da sua história. Então, um brasileiro que foi para o Vale do Silício e conseguiu empreender lá nos Estados Unidos? Pô, Silvana, isso foi muito legal, porque assim, em 2012, ao final de 2012, eu tinha saído, na verdade, no final de 2011 eu saí da TV Gazeta, na qual emissora que eu fiquei 5 anos, tinha empreendido, feito algumas empresas, tinha vendido 2 empresas já, e eu estava na Rede TV. E aí no final de 2012 eu estava um pouco incomodado, percebendo que a mídia estava se transformando em tecnologia. Tem uma frase que eu ouvi em 2005, que foi o que me levou para a televisão, que é: me diga com quem andas, te direi para onde vai, que é aquilo que eu falei de ambiente. Lembrei dessa frase no final de 2012 e eu estava lendo um livro, Economia Criativa, muito legal esse livro. E ali eu falei, pô, eu sou um cara cheio de ideias e tal, eu preciso entender como é que esses caras cheios de ideias no Vale do Silício estão fazendo e revolucionando e mudando o mundo. Eu vou para o Vale do Silício e vou estudar. Tem uma faculdade no Vale do Silício que é uma das maiores do mundo, chama Stanford University. Stanford, depois você puder pôr no GC aqui, stanford.edu. Stanford está cheio de cursos gratuitos, você precisa falar em inglês, mas está cheio de cursos gratuitos. E eu comecei a frequentar os cursos gratuitos de Stanford, que eles chamam de webinar. E ali eu falei, eu preciso morar no Vale do Silício. Me diga com quem é, direi para onde vai. Se eu for para lá, eu vou andar com esses caras, eu vou revolucionar o mundo, eu vou criar alguma coisa muito bacana, que é o que eu amo fazer. Vou para lá. Você tinha aqui e foi para lá. Eu já tinha vendido 2 empresas aqui, mas eu continuei com os outros negócios. Então, hoje, na verdade, eu tenho uma faculdade na cidade de Guarulhos, eu tenho uma empresa de mídia eletrônica na cidade de Guarulhos, uma agência de filmes e sou sócio de uma rede de alimentação saudável que chama Salad Creations. Hoje a gente tem 29 restaurantes pelo Brasil. Quantos anos você tem? 33 anos. E aí, fui para o Vale do Silício e criei a Hands-On TV, que nasceu como uma web TV.
A Hands-On você pula também GC, hands-on.tv. Nasceu como uma web TV e lá eu percebi que eu tava com a oportunidade de estar lá, eu tinha gente muito mais inteligente que eu, que aí tá um aprendizado lindo que eu aprendi. Contrate sempre gente melhor que você. Esteja perto de gente sempre melhor que você. Faça isso, porque vale muito a pena, que você aprende com os caras, meu. É incrível, né? Tá aqui um cara, aqui, esse cara é um gênio, eu tenho que falar. Chama Bruno também, xará cinegrafista. Mostra o Bruno aí. Vamos mostrar o Brunão? O Bruno Mostra é o Brunão. da equipe, é da sua equipe. É, o Brunão, na verdade, a gente tem uma história já há 10 anos. E esse cara é um gênio, ele é gênio mesmo. Se você fizer um teste de QI nele, ele deve ser o dobro do meu teste de QI. E é por isso que ele tá comigo, porque é melhor que eu. E hoje o Bruno tem participação da Hands-On TV, que é a minha empresa no Vale do Silício. Que hoje nós estamos em 57 países. Mas o que é? O que é essa empresa? É uma plataforma em vídeo que faz curadoria de conteúdo e na vertical de empreendedorismo. Para você em casa entender. É um YouTube. Então a gente concorre com o Google, a gente concorre com o YouTube. Só que daí que a gente colocou? A gente colocou um diferencial, que é curar conteúdo. O Google não cura, a gente cura. E aí a gente colocou um outro diferencial, que é empreendedorismo. Todo o conteúdo que você vai achar na Hands-On é focado em empreendedorismo. Se você gosta de empreendedorismo, vai lá, hands-on.tv. O que eu quero dizer com isso também, que é importante para o pessoal de casa entender? Hoje em dia, a gente está vivendo numa era onde nós, pequenos, conseguimos competir com os grandes. É fácil assim. Ah, Rodrigo, não é tão fácil. Sabe por quê? Você precisa ser específico. Você precisa resolver um problema específico. Quando você resolve um problema específico, você consegue. Sabe qual é o problema que nós estamos resolvendo? Quando você vai no YouTube, tem lá um monte de conteúdo. Quando você busca conteúdo de empreendedorismo, você acha. Conteúdo bom? Nem sempre. Muitas vezes tem muito conteúdo ruim. Então a primeira coisa foi, vamos curar. Segundo, vamos fazer uma vertical. E aí, Silvana, tem uma coisa curiosa. Muita gente lá no Vale do Silício fala, não, você tem que fazer essa plataforma aí, mas para outras coisas, para moda, para gastronomia e tal. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu sou apaixonado por empreendedorismo. Pode ter gente com mais talento. Aliás, tem um monte de gente no mundo com mais talento que eu, tá certo? Para empreender, para fazer qualquer coisa. Tem um monte mais inteligente, com mais talento e tal. Mas ninguém no mundo é mais apaixonado do que eu nesse negócio. Não tem, nem impossível. E aí, o que acontece? O negócio dá certo, porque as pessoas começam a entender que, caramba, isso daqui é meu propósito, essa é minha causa. Pô, esse cara, eu entendi o que ele está fazendo, eu gostei da proposta dele, eu vou começar a andar junto com ele, eu vou começar a consumir o conteúdo da Hands-On, eu vou começar... E isso me trouxe o Leu Web Startup Tour. Então essa é a Hands-On, foi assim que a gente chegou no Vale, como Web TV, depois virou uma plataforma de conteúdo. E depois a gente criou uma competição de startup chamada Pitch It, onde 8 startups fazem o seu pitch e depois tem 4 minutos, em 90 segundos, e depois tem 4 minutos de perguntas e respostas com investidores. Hoje nós temos aí 3 cases de sucesso que passaram na nossa competição de startup. Uma delas chama Butterfly. Butterfly hoje já tá no mundo inteiro ou não? Enfim, é uma companhia que estourou, que é de wearable devices. Wearable devices é tudo aquilo que você vai utilizar através de qualquer device. Então ele é uma plataforma que você usa no iPad, usa no telefone, usa no computador, usa no relógio. Isso é o wearable device. Butterfly participou do Pitch It, ganhou o Pitch It, estourou. O que aconteceu quando eu fiz o Pitch It? Leu Web, que é o maior evento de inovação da Europa, viu o Pitch It, falou, Rodrigo, você não quer fazer o maior tour de startup pela Europa? Você leva esse formato do Pitch It, você mentora, faz a mentoria com as startups e apresenta o evento. Falei, pô, vambora, vamos fazer. Silvana, é incrível a oportunidade que eu tô tendo, incrível, porque eu tô aprendendo com os moleques, eles são todos mais inteligentes que eu. Então você imagina, eu vou lá, fui para Berlim, fiz a mentoria com 8 startups, no dia seguinte os caras apresentaram, bombaram, foi super legal. Depois Estocolmo, na Suécia, foi incrível. Depois Paris, na França, foi maravilhoso. Tô indo agora daqui 2 semanas, não sei quando vai sair o programa, mas daqui 2 semanas tô indo para Barcelona, vamos fazer Espanha. Para a final em Paris, nós já temos mais de 3 mil inscritos. Maior competição de startup da Europa. Sabe o que aconteceu para o ano que vem? O patrocinador é Carrefour. O Carrefour falou, eu quero fazer 15 países no ano que vem. 15 países, Silvana! Lá. Explica então pra gente, né? O que é uma startup? Na minha concepção, startup é uma empresa jovem, uma empresa que acaba de nascer, porém ligada à tecnologia. Por que ligada à tecnologia? Porque através da tecnologia ela vai conseguir ter escalabilidade. Se você montar uma empresa qualquer que não tem ligação com tecnologia, que não vai escalar, essa é uma empresa, você montou uma empresa. Quando você monta uma empresa ligada à área da tecnologia, que está resolvendo um problema relacionado a qualquer área,
Seja B2B, né, que é empresa para empresa, seja B2C, que é empresa para o consumidor final. Essa empresa ligada à tecnologia tem alta escalabilidade? Tem. Isso é uma startup. Essa é a minha definição bem básica para startup. Vai atender a muitas pessoas, né? E já nasce, na verdade, a startup, acho que o diferencial dela é que ela já nasce também ouvindo todos os stakeholders para saber realmente se ela vai se encaixar ou se ela não vai se encaixar. Se ela tem público ou se ela não tem público. Tem uma coisa muito legal na startup que é diferente de uma empresa convencional que você vai montar, que é o seguinte. Primeiro, você vai realmente ouvir o público. Realmente ouvir o público. Segundo, você vai fazer alguma coisa quando aquele público falar com você. E terceiro, você vai precisar entender o que o público não te falou. Isso é legal. Porque quando você propõe uma inovação, e existem várias startups que copiam outras startups, aí tudo bem. E que dá certo, é legal também, não sou contra isso não. Chama copycat. Mas tem uma startup que ela traz uma inovação que é chamada de inovação disruptiva. Para você realmente ser disruptivo, você vai ouvir, vai fazer alguma coisa com aquilo que você ouviu, mas vai precisar entender aquilo que não foi dito. Tá certo? Então, a gente tem aí um dos maiores exemplos de storytellers do mundo, que foi Steve Jobs. A Apple criou coisas que, se eles fossem ouvir o público, não era bem aquilo que o público ia dizer que queria. E isso é importante a gente entender. Muitas vezes o público não sabe o que quer. Quando você dá para ele, você surpreende e atende uma necessidade que nem ele sabia. Então, cria o hábito também. Para criar uma inovação disruptiva, é importante que a gente consiga entender aquilo que não está sendo dito. Qual a diferença que você vê entre os trabalhadores dessas 3 regiões do mundo aí? Primeiro eu quero dizer o seguinte, o Brasil... Primeiro, eu sou um apaixonado pelo Brasil. Sou fã do Brasil, adoro o Brasil, é maravilhoso. Eu adoro isso aqui. Número 2, nós somos um povo incrível, pessoas incríveis, mal educadas. Não mal educada, você é mal educado, não fala comigo, não, mas mal educada de falta de base de educação mesmo. Mas a gente é jovem. Eu acho que a nossa história, depois com uma boa educação, o Brasil vai ser, sem dúvida, na minha opinião, tomara que eu esteja vivo para ver, o país com o maior emissor de empreendedor no mundo. O Brasil será o maior emissor de empreendedor no mundo. Mas você fala de educação o quê? Saber mais profundamente o português, mais profundamente a matemática, mais profundamente todas as disciplinas, ou outras qualificações que você viu nos americanos e nos europeus? Comportamento. Eu não esqueci da pergunta, que é para falar dos ecossistemas, mas só para finalizar o Brasil aqui. Comportamento do brasileiro, certo? A gente é raso. O cara que está me ouvindo em casa, ele sabe. Quando ele tem que entender de alguma coisa, ele entende um pouquinho e acha que já entende muito. Isso é um baita problema. Você precisa entender muito daquilo lá. Outra coisa, ter uma visão e conseguir entender o mundo como um todo. Tem um livro muito legal, chama The World is Flat. O mundo está flat, o mundo é uma coisa só. Por quê? Porque isso é algo cultural. Se eu falar muito disso agora, eu vou me estender muito. Mas cultura de status para cultura cool. O que é isso? Até o século XIX, a cultura de status cultivada na Europa, ela era de status por conta da sua história. Já no século XX, os Estados Unidos começam a comprar uma cultura de status. E aí a cultura de status, que era mais importante que dinheiro, passa a ser conquistada pelo dinheiro. E os valores passam a ser invertidos. Isso pós-Segunda Guerra Mundial. Na década agora, no século XX, na década de 60, 1960 para frente, surgem os hippies, com uma cultura cool, que hoje está se adequando para uma cultura de clãs. Essa cultura cool, se você for ver, ela está se adequando para a cultura de clãs. O que isso vai acontecer no mundo? Traz para nós, brasileiros, a oportunidade de usarmos essa nossa criatividade, de usarmos esse nosso espírito de tomar risco. Isso é bom, isso é muito bom. De usarmos esse nosso espírito de tomar risco para fazer coisas para o mundo. Por isso que eu acho que o Brasil vai ser um dos maiores emissores, ou o maior emissor de empreendedor do mundo. Porque tá fácil hoje o brasileiro fazer coisas para o mundo. O que a gente precisa? De educação, a gente precisa de base. Precisamos formar engenheiro, o Brasil precisa de engenheiro. Ribeirão Preto precisa formar engenheiro, o Brasil, São Paulo, Minas Gerais, todo mundo. Precisamos formar engenheiro, o Brasil precisa de engenheiro. Precisa de gestão, precisa de muita gestão. Nós somos muito ruins em gestão ainda. Mas antes de gestão, nós somos de engenheiro, porque tem cabeça de construção. E eu não sou engenheiro. Então o ideal seria unir a cultura do europeu, mais o processo, a organização
do americano, unindo com a criatividade do brasileiro? Boa. Então agora comparando, o que o americano tem? O americano tem mais processo. O americano é mais processual e ele é mais focado. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Ele é mais engenheiro, ele tem mais a cabeça do engenheiro. Mais organizado. Mais organizado, né? Então quando ele começa a pesquisar uma solução, ele entende de verdade qual é o problema. Não tem improviso. Não tem, ele não acha que é aquilo, ele tem certeza que é aquilo, porque ele pesquisou muito. Então o americano ele é mais organizado, ele é mais planejado e ele é mais processual, tá certo? O que o europeu tem? O europeu tem a cultura. Então, só que o que essa cultura traz? Traz aversão a risco. É difícil para o europeu ser disruptivo, ao contrário do americano. Porque na Europa, se você quiser ser disruptivo, cara, você foge da tradição do país. Você foge da tradição da sua educação. E nós temos isso, nós podemos ser disruptivos. Porque a gente não tem tradição de história, pô. A gente tem tradição de montar bar, padaria, vamos empreender, vamos fazer as coisas, porque a gente precisa. A nossa criatividade é o nosso espírito empreendedor. A gente já tem o espírito empreendedor e isso é incrível. E nós somos povos apaixonados. Eu sou apaixonado, você é apaixonado, o brasileiro ele é apaixonado pela vida, ele gosta de viver. As pessoas no mundo, elas não têm a paixão que nós temos. Pra você que não conhece por aí. Não tem, é incrível. A gente é apaixonado, porra! Isso é muito legal! E isso vai fazer do Brasil o maior emissor de empreendedor do mundo, eu acredito nisso. Um beijo pra você que tá assistindo. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista. Cada vez mais sucesso pra você. Um grande abraço, um abraço pra você, pra esposa e pro filhinho que vem aí. Um beijo pra vocês. Tchau, pessoal. Valeu. Viram que interessante a história do Rodrigo? Olha, gente, vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Estamos de volta. Agora para falar de um assunto mais leve, vamos dizer assim, para a gente ficar mais feliz. Olha, o noticiário está sempre mostrando aí que os gastos com a beleza, com os cosméticos, nunca tiveram tão altos. Mas se engana quem acha que são só as mulheres que estão fazendo esses números crescerem. Cada vez mais os homens estão sim se deliciando nos salões de beleza, nas clínicas de estética e neste programa nós saímos daqui e fomos mostrar no salão Jaque Janine homens que estão buscando sim a dar asas à sua vaidade. Sim, para serem mais felizes na vida pessoal e também se sobressaírem na vida profissional. Confira então. Renner trabalha como motorista particular, uma profissão que exige responsabilidade e principalmente uma boa apresentação. Há um ano decidiu frequentar um salão de cabeleireiros para cuidar da sua imagem pessoal. E foi lá que ele conheceu um tratamento que fez a sua cabeça. Eu descobri aqui nesse salão o tratamento de reflexo invertido, que me dá
uma aparência um pouco mais jovem na fisionomia e no cabelo, né? Sem aparecer aquele efeito cajuzinho, né? Quando o homem tinge o cabelo. As luzes invertidas é um processo que quando o cabelo está branco, você coloca uma touca plástica e puxa a porcentagem desejada do cliente. E aí você faz uma coloração, a tonalidade do cabelo dele, para dar o reflexo invertido. Anderson é mais um homem que aderiu ao tratamento de luzes invertidas. Gerente deste salão de cabeleireiros, ele precisa cuidar do visual para manter a imagem profissional sempre em dia. Olha, eu lido com o público, com a beleza, então eu tenho que estar sempre em ordem, né? A gente reluta um pouco para fazer, mas essa coloração são só 5 minutos, que o público masculino gosta muito até, porque é rápido o serviço. Lavatório, 5 minutos, está pronta a coloração, né? Não cobre tantos brancos, então não fica uma coisa muito chocante e o visual fica muito bom, né? A preocupação com a beleza não é mais um requisito só das mulheres. Atualmente, os homens estão mais vaidosos e, assim como as mulheres, sentem o desejo de mudar o visual. Hoje a beleza masculina está em grande estilo aí, né? Os homens procurando salão, cabelo branco, rejuvenescer, fazer umas luzes invertidas. O público está crescendo cada dia mais. Olha, o nosso público aqui masculino está quase meio a meio com a mulher, né? Os homens também cuidam bastante da beleza, não só cabelo, né? Muitos fazem pilha de diamante na estética, fazem pé, mão e outros serviços também que a maioria dos homens às vezes tem essa situação de não querer fazer. E nós temos também aqui a opção da sala reservada, que muitos homens não querem aparecer, algum conhecido que venha no salão, né? Porque muita gente são conhecidos, eles preferem a exclusividade, entendeu? Mas se quiser fazer aqui dentro, a maioria também faz já o trabalho aqui dentro sem problema nenhum e já saíram dos barbeiros antigos e vieram procurar salão de beleza, né? Mas será que eles aprovaram o resultado? Excelente, sempre. Olha, aqui nós temos um novo cliente. Ele é assim, aquele cara que não pode ver novidade, que é louquinho. Então a gente pegou ele para ver se ele fica mais novo, mais gatão. Presta atenção que ele tá feliz da vida. E aí? É bom sempre dar um trato no visu, né? Principalmente quando vai aparecer na TV, né? Esse repórter, bem, é novo. Então ele não pode ficar com cabelo branco, viu, Sil? Um beijo. Olha, e até o nosso repórter Leonardo Andrade entrou na dança, tá vendo? Gente, olha, um grande abraço para você. Até semana que vem, com certeza.